você viu as características gerais, agora que todo mundo viu as características gerais, vamos agora passo a passo do processo fotossintético. Massa, olho na tela, meu querido, minha querida. Mais uma vez, a mesma imagem que define muito bem, de forma geral, a fotossíntese, tanto os fenômenos da primeira fase como os fenômenos da segunda fase. Revise aí comigo, ó. A primeira fase, que ocorre manhã e tarde, a água é capturada pelas raízes do vegetal, massa. Quando a água entrar no corpo desse vegetal, nas células vegetais, a partir da absorção dos comprimentos de onda, a absorção dos fótons luminosos, da energia eletromagnética, lá na clorofila, nessas moléculas de clorofila que vão estar no tilacoide, lá dentro do cloroplasto, reações de primeira fase vão acontecer, reações bioquímicas, reações bioenergéticas, para que haja a produção das moléculas de ATP e NADPH2. Perfeito? Em relação a isso, massa? Vamos embora. Quando essas moléculas forem produzidas, elas saem dos tilacoides e ganham o estroma. No estroma vão se unir as enzimas e proteínas para que haja a segunda etapa, que também acontece manhã e tarde. Segunda etapa, ciclo de Calvin. Olha aqui embaixo. Uou! Vocês estão vendo que a fase clara ou fase fotoquímica, ou ainda a fase de Rio. Robert Rio, ele fez um experimento que descobriu que as moléculas de oxigênio liberadas na fotossíntese oxígena não são advindas das moléculas de CO2, e sim são advindas da quebra das moléculas de água. Sim, a água cede elétrons e hidrogênio, e é a molécula que serve de reação bioquímica para que exista a liberação de oxigênio. Olho na tela. Quais são os processos, quais os fenômenos que vão acontecer na primeira fase? Ó, fotólise da água, quebra da molécula da água a partir dos fótons luminosos, fotofosforilação cíclica e a fotofosforilação acíclica, tá? 3 fenômenos na primeira fase, manhã e tarde. Já na segunda fase, que acontece no estroma, também manhã e tarde, ela é independente da luz. A luz não entra como catalisadora. A luz entra como catalisadora na primeira fase, fase clara, fase fotoquímica ou fase de Rio, HILL. Foi o pesquisador que fez o experimento que chegou a realizar a descoberta, 2 descobertas, que as moléculas de oxigênio não são advindas das moléculas de CO2, primeira, e que as moléculas de oxigênio são advindas das moléculas de água, a partir de um processo, de um fenômeno também da primeira fase, que acontece lá na primeira fase, que é a fotólise da água. Massa? Segunda fase, acontece no estroma, a partir dessas enzimas, onde a principal é a rubisco, temos sequestro de CO2 e a produção de moléculas orgânicas. Beleza? Perfeitinho. O objetivo da segunda fase é o objetivo da fotossíntese. O objetivo da primeira é produção de ATP e produção de moléculas de NADPH2, que estão levando hidrogênio e elétrons energizados para a segunda fase. Massa? Que lindo! Muito obrigado pela atenção até então. Aqui, meu querido e minha querida, aí agora, dá uma respirada, toma um golinho d'água, vou tomar aqui um golinho, ó. Opa, Red Bull da asa. Beleza? Nesse momento aí, dá uma respirada, que agora, meu querido, é pau na moleira. A gente vai trabalhar os fenômenos da primeira fase. Veja, você que está focado em Enem, seu objetivo é Enem, é muito provável que essa explicação que eu vou te dar agora, ela não venha a ser detalhada, mas lembrem-se, olha, levando em consideração a prova de 2019, onde tivemos uma questão difícil que versava sobre a terceira fase, a cadeia oxidativa da respiração aeróbia, nós precisamos saber, nós precisamos ter mais conhecimento sobre o enlace, sobre o desenvolvimento do processo fotossintético, inclusive passo a passo, tá? Eu prometo que eu vou fazer com que você entenda. Lembrem-se, esse tipo de material, essa aula que vocês estão vendo, está em nosso material, que está lá em PDFs. Esses slides estão sendo liberados para vocês também. Então, se você puder imprimir, ou então ler antes, vai ficar mais fácil assistir a essa aula quando eu estou explicando essas fases. Massa?
Belezinha? Respira fundo, golinho d'água de novo, no meu caso aqui, Red Bull te dá asas. Energia. Até agora, você tem que estar na cabeça que fotossíntese, o objetivo dela não é produzir energia, por mais que haja produção de ATP, mas essa produção de ATP que existe na primeira fase, essa energia ela vai ser transformada, não vai ser perdida. Ela vai ser transformada dentro da glicose, das moléculas orgânicas que estão sendo produzidas. Beleza? Para que depois, no processo respiratório, a energia sirva para o vegetal. Mas a fotossíntese, o objetivo é produzir a molécula orgânica que possui a energia. A energia será liberada na respiração intracelular. Lembre-se, pelo amor de Deus, tem um turbilhão de pessoas que troca o que eu vou lhe dizer agora. Vegetal faz fotossíntese em seus cloroplastos. Produz molécula orgânica, esse é o objetivo. Ele tem mitocôndrias e suas mitocôndrias vão utilizar essas moléculas orgânicas. Lembra? A glicólise acontece no citoplasma da célula vegetal. Aí agora as moléculas de piruvato vão entrar nas mitocôndrias do vegetal, para que exista a respiração intracelular do vegetal. E é nesse processo que haverá a produção de energia. Não confundam. Há muita gente que eu pergunto, e a mitocôndria do vegetal? E faz aquela cara tipo, hã? Mitocôndria do vegetal? Mas ele não tem cloroplasto que realiza fotossíntese e respiração? Não! Cada organela faz o seu processo diferenciado. Massa, mais um golinho d'água aqui que minha voz tá meio ruim. Água não, Red Bull, beleza? Vamos lá? Meus queridos, vocês acabaram de ver os processos aqui da primeira fase. Quais são os objetivos da primeira fase? Produção de ATP na DPH2. Esse é o objetivo, tá? Ó, produzir o ATP na DPH2 nos tilacoides vão sair para o estroma. Massa. É o que normalmente vem sendo detalhado no Enem. Porém, se a prova tornar-se mais difícil, nós precisamos saber dessas fases que vocês estão vendo aqui do meu lado. Beleza? Aqui, ó, massinha. Essas fases que aqui estão vão ser a fotofosforilação cíclica, beleza? Fotofosforilação acíclica. E ao final eu vou explicar a fotólise da água. Respira fundo de novo. Então vamos lá. Fotofosforilar é adicionar íons fosfato a uma molécula. A molécula fosforilada, no caso da fotossíntese, será a molécula de ADP, as moléculas de ADP. Massa? Para que isso se processe, tem aí o catalisador energético, luz. Por isso chamamos de fotofosforilação. Temos já os ADPs dentro do vegetal, dentro do cloroplasto do vegetal. Essa energia solar vai ajudar a fazer com que exista energia de câmbio, de trânsito dos elétrons energizados, para que parte da energia fosforile ADP, gerando ATP. Olho na tela. Então, por que eu chamo de fotofosforilação? É a luz que vai ajudar a fosforilar uma molécula. Nesse caso, no caso desta aula, no caso da fotossíntese, a molécula é a molécula de ADP. Massa? Respira fundo. Belezinha? Aí vamos lá. Nós temos nos tilacoides muitas moléculas de clorofila. As principais, para esta aula, para o processo fotossintético de um vegetal, de uma alga ou de uma bactéria que venha fazer essa fotossíntese oxígena, é que existam dois tipos de fotofosforilações. Temos aí, olho na tela, fotofosforilação cíclica. Por que cíclica? O elétron de onde ele é perdido, ele volta, beleza? Ó, haverá a liberação de elétron de um local, de um fotossistema, de um complexo antena, e de onde ele saiu, ele vai fazer alguma coisa e vai voltar para onde ele saiu. Por isso, cíclica. E, professor, o que é um fotossistema? Fotossistema é um conjunto de enzimas, clorofilas e proteínas que vão fazer com que existam esses fenômenos, as fotofosforilações. Massa? Então, olho na tela de novo. A fotofosforilação cíclica, ela envolve a clorofila A, as moléculas de clorofila A, e o objetivo dela é apenas produção de adenosina trifosfato, apenas a produção de ATP.
Belezinha? Ela é composta por clorofilas que vão absorver comprimentos de onda até 700 nanômetros. Por isso nós chamamos esse fotossistema de fotossistema 1 ou P700. É o fotossistema da fotofosforilação cíclica. Explicando esta fotofosforilação. Olho na tela. Vê. O Sol incidirá sobre os principais órgãos vegetativos que têm a capacidade de fazer fotossíntese, que são as folhas. As folhas, então, vão absorver essa luz a partir da clorofila. Os elétrons das clorofilas serão energizados e eles tornam-se excitados e vão para subníveis energéticos mais externos. Só que aí, esses elétrons energizados são capturados por outras coenzimas, por outras moléculas receptoras de elétrons, normalmente substâncias proteicas. Temos aqui a primeira, a ferridoxina, essa que você está vendo aqui, ó. Então, o Sol incidirá sobre as folhas, tem aí excitação dos elétrons da clorofila e eles vão para subníveis energéticos mais externos. Quando os elétrons forem para subníveis energéticos mais externos, eles não ficam vagando para o nada. Eles são capturados pela ferridoxina. Esta coenzima, esta molécula aceptora de elétrons, ela vai carregar esses elétrons energizados para um grupo de proteínas que você já viu lá comigo na aula de respiração aeróbia, chamada de citocromos. Ou seja, estas proteínas têm a capacidade de absorver a energia desses elétrons para que haja a produção de ATP. Na realidade, aquele fenômeno que você viu comigo na respiração aeróbia, lembra? O fluxo de elétrons nos citocromos gera fluxo de hidrogênio para o espaço intermembranar. O refluxo de hidrogênio através de uma ATP sintetase faz com que haja a liberação de calor, energia cinética da proteína grandona. Olha lá na imagem, olha em teu material aí de respiração intracelular. E durante esse processo haverá fosforilação de ADP gerando ATP. Pois bem, o que vocês estão vendo aqui na fotofosforilação cíclica é exatamente igual. Os elétrons energizados foram capturados pela ferridoxina, que é uma coenzima, a ferridoxina liberou esses elétrons para um grupo de citocromos. Aí, ó, estes citocromos, o fluxo de elétron faz com que haja um fluxo de hidrogênio de prótons. Haverá acúmulo de energia química entre as duas membranas do cloroplasto agora. Quando esses prótons voltarem, beleza? Quando eles agora estiverem voltando, haverá fosforilação de ADP gerando ATP. Então aquela teoria quimiosmótica trabalhada na aula de respiração aeróbia, ela também explica a geração de ATP aqui na fotossíntese. Vê que lindo? Processo maravilhoso. Esta foi a fotofosforilação cíclica. Ó, aí o elétron não mais energizado, ele volta para a clorofila A, que havia perdido elétrons durante o processo da fotofosforilação cíclica. Por isso que ela é cíclica. O elétron de onde saiu, ele vai voltar. Saiu da clorofila A, volta para a clorofila A. Beleza? Respira fundo. Então, esse fotossistema, o fotossistema de número 1, ou P700, ou a fotofosforilação cíclica, né? O objetivo é a produção de ATP a partir da teoria quimiosmótica trabalhada por mim na cadeia oxidativa da mitocôndria. É do mesmo jeito, pega aquele conhecimento e joga aqui. Olha a setinha, ó. Elétrons energizados foram para subníveis mais externos. Ferridoxina os capturou, manda agora para os citocromos, que são aquelas proteínas que descarregam elétrons, é o que a gente diz aqui no ensino médio. Mas na realidade não é bem assim. Esse fluxo de elétrons gera um fluxo de hidrogênio e o refluxo de hidrogênio na ATP sintetase fosforila os ADPs, produzindo os ATPs. Massa? Belezinha? Respira mais fundo ainda, acabou não. Isto aqui objetivou a produção de ATP. Olha ali do lado ainda, temos a fotofosforilação acíclica. Dela faz parte o fotossistema 2.
Olha que interessante. A fotofosforilação acíclica, ela visa produzir, além das moléculas energéticas ATP, ela também produz as moléculas aceptoras de elétrons, as mães, que nesse caso é NADP, nicotinamida, adenina, ou nicotinamida, adenina dinucleotídeo, fosfato. É uma outra molécula aceptora de elétron, não é NAD+, é NADP+. De novo, ela estava em seu estado oxidado, recebe elétrons e hidrogênios e passa para seu estado reduzido. Olho na tela. Este fotossistema 2, também conhecido como P680, ele absorve comprimentos de onda até, ou normalmente, de 680 nanômetros. Beleza? As suas clorofilas, as clorofilas componentes, principalmente aí temos a clorofila B, elas absorvem comprimentos de onda normalmente de 680 nanômetros ou até 680 nanômetros. Aqui na fotofosforilação acíclica, os elétrons que foram perdidos da clorofila participante dela, de onde eles saíram, eles não vão voltar mais. Temos aí a participação de duas clorofilas. A primeira, que dá o pontapé inicial ao processo, é a clorofila B. E depois entra em cena a clorofila A. Então, a fotofosforilação acíclica, ela tem as duas clorofilas, clorofila B, que faz parte do fotossistema 2, P680, e a clorofila A, que faz parte do fotossistema 1, o P700. Clorofila A está aqui embaixo, tá vendo? Fotossistema 1. Belezinha? Olho na tela. Então, vamos lá. O fotossistema 2, que tem aí boa parte desse complexo antena, que é uma união de enzimas e várias clorofilas. A principal clorofila é a clorofila B. Beleza? Olho na tela. Olha o que está acontecendo. De novo. Os principais órgãos vegetativos, que são as folhas, recebem os fótons luminosos. As clorofilas B absorvem essa energia, seus elétrons tornam-se energizados e vão para subníveis mais externos. Só que agora entra em cena novas coenzimas, novas moléculas aceptoras de elétrons. Temos aí esta que é uma proteína, que é a plastoquinona, família das quinonas. A plastoquinona repassa esses elétrons energizados para os citocromos. Você já sabe o que acontece. Nós contamos no ensino médio que os citocromos vão tirar a energia dos elétrons para que haja a produção de ATP. Mas entra em cena de novo a teoria quimiosmótica que eu acabei de te explicar durante a explicação do fotossistema 1. Então, quando o plastoquinona libera os elétrons energizados para o citocromo, para os citocromos, mais uma vez, o fluxo de elétron faz com que exista fluxo de próton entre as duas membranas do cloroplasto. Aí vai acumulando hidrogênio. Os hidrogêniozinhos ali, beleza? Aí isso gera energia potencial química. Agora, de novo, por difusão facilitada, quando esses hidrogênios voltarem por um ATP sintetase, ela começa a rotacionar, energia cinética, tem sim produção de calor, mas o grande objetivo é que esta energia sirva para fosforilar ADP, gerando mais ATP aqui, Ou seja, quando o plastoquinona passa os elétrons energizados para os citocromos, haverá a produção de ATP a partir da teoria quimiosmótica. Massa? Esses elétrons agora, já sem energia, passam para uma outra molécula aceptora de elétron. Entra em cena agora a plastocianina. Esta plastocianina não leva os elétrons de volta para a clorofila B, leva os elétrons para a clorofila A do fotossistema 1. Beleza? Aí agora, de novo, quando agora leva para a clorofila A, de novo haverá incidência luminosa, os elétrons ganham energia, vão para subníveis mais externos, aí agora entra em cena de novo a ferridoxina, e a ferridoxina
em vez de levar os elétrons novamente energizados para os citocromos para que haja novamente geração de ATP, a ferredoxina agora leva os elétrons energizados a partir da NADP+ redutase, que é uma enzima, leva esses elétrons para o NADP+, que junto aos hidrogênios gerará NADPH mais H e chega ao final o fotossistema 2. Então, o fotossistema 2, que objetiva produzir ATP, e na DPH2, a produção de ATP foi até aqui, ó, tá vendo? Quando a plastoquinona libera os elétrons energizados para os citocromos. Aí aqui tem muita produção de ATP, beleza? Uma boa produção de ATP é melhor. Na segunda metade, é quando a plastocianina recebeu esses elétrons já sem energia, passou para a clorofila A, beleza? Que agora recebe de novo incidência luminosa, recebe energia, os elétrons energizados agora são capturados de novo pela ferredoxina, com auxílio desta enzima NADP+ redutase, passa os elétrons energizados para NADP+, estava oxidada, passa a estar reduzida, recebe elétrons e hidrogênio, transformando-se em NADP+, ou NADPH2, normalmente trabalhada na bibliografia aqui dos livros do Brasil. Belezinha? Belezinha? Então, olho na tela de novo. O fotossistema 2, conhecido como P680, e o fotossistema 1, P700, eles vão se congregar agora na fotofosforilação acíclica. Então, na acíclica, temos tanto o fotossistema 2 como o fotossistema 1. Tanto a clorofila B, que compõe o fotossistema 2, como a clorofila A, que compõe o fotossistema 1. Já na fotofosforilação cíclica, só temos o fotossistema 1, só temos a participação da clorofila A. Belezinha? Talvez você não tenha anotado, mas deixa eu abrir os olhos para vocês. Veja, durante a explicação do fotossistema 2, vocês perceberam que as clorofilas B liberam seus elétrons energizados, plastoquinona, citocromo, ATP, plastocianina, clorofila A, ferridoxina, para formar na DPH2, finaliza o fotossistema 2. Mas uma coisa vocês não notaram. A clorofila A sempre está recebendo elétrons, mas a clorofila B perde e ninguém vai recompor. Se você não notou isso, eu vou te abrir os olhos agora. Sim, tem alguém que recompõe. Estes três processos, quais três processos? Olha ali. Fotofosforilação cíclica, acíclica e a fotólise da água, eles acontecem todos ao mesmo tempo, porque um concorda com o outro. Um se conjuga ao outro, um ajuda o outro. Como assim, Leandro? Olha ali. Esta celeuma, esta dúvida que eu implantei na tua cabeça agora, é justamente por que a clorofila B não acaba de vez? Porque ela está sempre perdendo elétron e ninguém recompõe. Recompõe sim. O organismo sempre está produzindo clorofila, que depende de magnésio no solo do vegetal para que haja essa produção, beleza? Só que, olha, alguém recompõe os elétrons da clorofila B quando eles são perdidos durante o fotossistema 2. Quem é esse alguém? A água! Veja a importância da água, anote aí. A água que está no reagente, ela é importante não só para liberar hidrogênios e elétrons, mas ela é importante também para que haja a liberação destes mesmos elétrons para recompor os elétrons que a clorofila B perdeu durante o funcionamento do fotossistema 2, durante o funcionamento da fotofosforilação acíclica. Olho na tela logo aqui embaixo de mim, olha aqui, ó. Fotólise da água, 2 moléculas de água, beleza? Foram quebradas a partir de fótons luminosos, luz solar, luz do sol. Essa água quebrada libera hidrogênios e elétrons. Olha que interessante. Esses hidrogênios, que são advindos da quebra da água, vão ser capturados pelas mães. A NADP+, estava seu estado oxidado, vai para seu estado reduzido. E esses elétrons, além de irem para as mães, eles também vão recompor os elétrons da clorofila B que foram perdidos durante o funcionamento da fotofosforilação acíclica, que envolve o fotossistema 2 inicialmente e o fotossistema 1, que compõe a clorofila A. Beleza?
Lindo demais. Então, tá tudo lindo, tá tudo se conjugando. Então, não acontece um depois do outro. Eles são paralelos. Todos eles estão acontecendo ao mesmo tempo, produzindo ATP na ADPH2, produzindo o oxigênio que veio aqui da quebra da água. Então, a fotólise da água, meus queridos, minhas queridas, ela é importante não somente para a liberação do oxigênio que você está respirando agora, mas também para ceder hidrogênios e elétrons. Para onde? Hidrogênios que vão fazer parte lá da glicose da segunda fase, mas tem alguém que vai levar, que são as moléculas aceptoras de elétrons, que estavam em seu estado oxidado, passa para seu estado reduzido e vão lá para o estroma da segunda fase, realizar a segunda fase. Esses elétrons aqui, além de irem para as mães, eles vão recompor os elétrons perdidos das clorofilas B, já que são complexos, né? Complexo antena, um complexo é uma união de enzimas e proteínas que fazem parte lá do tilacoide para exercer o papel fundamental da primeira fase. Então, chegamos ao final da explicação dos 3 fenômenos da primeira fase. Eu quero que vocês saiam dessa explicação, beleza? Sabendo que o objetivo desse enlace todo foi produzir ATP e NADPH2. O oxigênio ele veio aí como filão. Ele foi produzido durante as reações, mas não é o objetivo da fotossíntese fazer com que exista a produção de oxigênio. Olho na tela ali embaixo. Então cheguei aos objetivos da fase clara, que é a produção de oxigênio, a produção de moléculas de ATP e NADPH2, e houve escape de oxigênio. Oxigênio não é objetivo da primeira fase, mas ele é produzido sim na primeira fase.